Olha, nós estamos falando aqui no TV Atalaya Entrevista de hoje, em nome do Café Maratá, produto Maratá, o melhor que há. Estamos conversando com o Coronel Yunis, que é consultor de segurança. Vocês acreditam que ninguém está respeitando mais nada? Até funerária está sendo assaltada. E daqui a pouco vocês vão acompanhar essa matéria. Mas, Yunis, o orçamento para a segurança pública, o orçamento da Polícia Militar, ele é o suficiente? Não, não é suficiente, nunca foi suficiente. Durante a minha gestão, eu já encontrava problemas, eu tinha orçamento de 2009, nós já estávamos em 2012. Então, o gestor, ele tinha que se preocupar muito mais em buscar a questão financeira, orçamentária e financeira, para suprir as necessidades, do que poder fazer a gestão, né, operacional de uma instituição como a Polícia Militar, que tem várias viaturas e uma estrutura muito grande para atender a todo o Estado. Então, isso, sem dúvida alguma, traz dificuldades para qualquer gestor, né? E ainda mais quando o orçamento e os valores são de anos anteriores. Nós temos aumento de combustível, nós temos vários aumentos ao longo desses anos e não adianta o gestor querer trabalhar com valores de anos anteriores. Muito bem. O efetivo policial, ele é suficiente? Qual é o efetivo hoje da polícia? Bom, hoje a polícia conta com mais de 5.300 homens. Sim. Na realidade... na realidade o número não é esse, porque trabalha 3 por 1, né? Isso, nós temos a escala, mas verdade seja dita, nós temos que ser muito justos com determinados posicionamentos, até porque foi durante essa gestão que houve o concurso público e começou o ingresso de novos policiais, né? A Polícia Militar, ela tem uma dificuldade porque ela passou 10 anos sem realizar concurso público. Isso fez com que criasse uma lacuna dentro da instituição. 10 anos sem concurso, isso sem dúvida alguma. Então, iniciou o ingresso, que inicialmente seriam 600 policiais, que já ultrapassou mais de 1.200 policiais. E isso eu acho novos. Isso eu acho que é uma grande vitória. Mas temos que deixar bem claro que não adianta simplesmente ter realizado esse concurso e nós não termos novos concursos, porque vai causar 2 problemas. A polícia tem, em média, 200 a 300 policiais que ingressam na reserva. Nós temos a previsão de turma por ano. Nós temos previsões de turma que poderão chegar a 800 policiais. Então, isso, sem dúvida alguma, é algo preocupante, até porque nós não teremos nem mesmo a possibilidade de o ingresso de novas pessoas para que possa pagar também a previdência daqueles que já se aposentaram. Então, isso é um grande problema que a instituição convive. Houve sim um ingresso que foi um alívio para a instituição, mas não foi a solução, porque nós temos a necessidade de, pelo menos a cada 2 anos, seja realizado um concurso com ingresso de 200, 300 homens, homens e mulheres, para que possa atender a essa demanda. Yunis, você, ao longo da sua vida policial, quantos anos na ativa? 28 anos. Você viu alguma comissão de direitos humanos visitar alguma família de policial morto ou mesmo ferido em combate? Nunca vi. Não existe isso. Isso não é uma cultura, né, para se falar. Então, na maioria das vezes, a gente só recebia reclamações e situações. E as pessoas esquecem que o policial, ele é fruto da própria sociedade. Ele não veio de outro planeta, né? Ele é um policial que ele saiu da sociedade, ele é vizinho de alguém, ele é parente de alguém. Verdade. E na maioria das vezes eles são esquecidos. Então, isso é uma mensagem que a população tem que compreender. A população tem que entender que o policial está ali para lhe defender. Então, essa política que se fizeram ao longo de muitos anos contra as instituições policiais foi uma política negativa, né? Isso, sem dúvida alguma, é demagógica. Eu acho que é algo que não deveria jamais existir, até porque essas pessoas não tinham o interesse. Quantos policiais nós perdemos na instituição e nunca ninguém veio fazer qualquer tipo de apoio a esses familiares? É o que eu digo sempre. Eu nunca tomei conhecimento, nada contra as comissões de direitos humanos, mas eu nunca tomei conhecimento que um fato como esse ocorresse, daí que eu fiz a pergunta com Yunis. Agora, toque a mão em um marginal, em um vagabundo desse, para ver o que é que vai acontecer. Vou atrás dos meus direitos. Aí a Comissão de Direitos Humanos está lá na mesma hora, no outro dia, pelo amor de Deus. Por isso que acontece fato como este aí, ou acontecem fatos como estes, onde uma funerária foi assaltada pela 5ª vez. Isso mesmo. 5 vezes a mesma funerária assaltada. Os assaltos são recorrentes e sempre com os mesmos alvos. Os comerciantes reclamam que não há policiamento na região.
Já foram feitos vários boletins de ocorrência e nada foi feito até agora. Acompanhe. Nestas imagens, o momento em que 2 homens pulam o muro do estacionamento de uma funerária na rua Siriri, em pleno centro comercial de Aracaju, e levam um filtro de água e uma caixa de som. Nestas outras, um deles circula pela rua com uma barra de ferro em busca de novos alvos. Pela manhã, os sinais do arrombamento no portão de acesso ao local. Para os criminosos, uma madrugada proveitosa. Para o proprietário do estabelecimento, dor de cabeça e prejuízo. A sorte ainda que não chegou ainda alguém aqui, tipo com arma, mas vários vizinhos aqui já foram roubados, nesse sentido, assaltados, com arma de fogo e arma branca. Além do que foi flagrado, moradores do local também já vivenciaram momentos assim, mas tanto a funerária quanto o estacionamento se tornaram os locais preferidos dos criminosos, mesmo com os equipamentos de segurança já instalados no local. Esta não é a primeira vez em que a funerária é alvo de bandidos. Já são 5 ocorrências registradas nos últimos 6 meses, com prejuízo calculado em torno de R$5 mil. Mas para o proprietário, o que pesa é a sensação de impotência, principalmente porque as autoridades já foram informadas e até agora nada de concreto foi feito. Vamos cuidar de investir mais, porque, na verdade, não podemos parar de investir em segurança para a gente, já que a segurança pública está abandonada, não nos protege e nós temos aí a sensação, empresários, comerciantes, de abandono. A matéria de Evenilson Santana diz tudo. E nós não falamos, estamos quase caminhando para o final do programa, Yunis, e os índices sempre crescentes de homicídios, hein? Isso é um fato muito preocupante, até porque é até importante, Batalha, esclarecer para a população que o homicídio, né, doloso nós não conseguiremos resolver simplesmente com a presença policial. Até porque o homicídio doloso é alguém que quer praticar, alguém que quer ceifar a vida de alguém, né, de uma outra pessoa. Então, é necessário que as pessoas compreendam. A atividade de homicídio doloso é muito mais importante, muito mais direcionada para a polícia militar do que propriamente para a polícia, muito mais para a polícia civil do que para a polícia militar. Por quê? Porque quando as pessoas planejam determinado delito, mesmo com a presença ostensiva da polícia militar, eles vão deixar de cometer o delito naquele dia, naquele momento. Mas eles estão imbuídos de realizar. Então, no outro dia, na outra semana, eles vão cometer. Como se soluciona tais fatos? Se soluciona com uma investigação ao contento, o mandado de prisão dessas pessoas e retirar essas pessoas de circulação. Hoje nós temos mais de 500 mandatos de prisão em aberto, porque não existe a capacidade no sistema penitenciário para absorver essas pessoas. Então, nós vamos continuar sendo um Estado violento. Enquanto não entenderem que a retirada dessas pessoas, dos homicidas de circulação colocados no sistema penitenciário, nós não teremos. Até porque quem comete o homicídio, geralmente ele comete vários homicidas. Ele não cometeu simplesmente um homicídio, ele tem 8, tem 10, e isso está mais do que provado. E enquanto ele estiver na rua solto, ele vai continuar a cometer homicídio. E Sergipe vai continuar sendo um Estado violento. Não é ali colocando no paredão. Os números hoje são melhores ou piores do que o da sua época? Depende do ponto de vista como você absorva essa numeração. Por exemplo, a gente diz que o número de roubos a ônibus reduziram, mas nós temos conhecimento também que foi adotado várias medidas desde aquela época, como, por exemplo, utilizar o cartão magnético. Então, as pessoas deixaram de roubar propriamente o ônibus para fazer arrastão dentro do ônibus. Então, a modalidade, ela passa a surgir de outra forma, né? Que o crime, ele é muito mais dinâmico e o crime, ele consegue ser muito mais rápido do que, às vezes, a ação do próprio Estado. Muito bem. Yunis, qual seria, se lhe fosse dado a caneta, né, e um papel para que você baixasse um decreto para melhorar essa situação de insegurança? Em um só decreto, o que é que você faria? Em um só? A verdadeira justiça está em tratar com desigualdade os desiguais. Por isso, quem cometeu o crime tem que estar na cadeia.
Não existe outra forma. Lógico, precisamos de uma cadeia que esteja estruturada até para tentar ressocializar, que isso não acontece no Brasil e não vai acontecer. Isso é um ledo engano. E precisamos dar para a sociedade dignidade. As pessoas precisam ter dignidade no seu trabalho para que não venham a querer infringir de alguma forma a legislação. Então, o que nós precisamos é endurecer um pouco, sim, pois, conforme eu disse anteriormente, a verdadeira justiça está em tratar com desigualdade os desiguais. Em outras palavras, a polícia prende, a justiça solta. Sim, ocorre esse fato. A legislação é frágil sim, mas também temos, como em todas as instituições, erros e equívocos, temos em todas, não só na Polícia Militar, não só na Polícia Civil, não só no Judiciário, não só no Legislativo. Todos estão pecando e errando de alguma forma. Por isso é que a segurança não funciona. Ainda assim, com todas essas deficiências que são apontadas e tal, temos apenas 1 minuto para o encerramento do programa. Em comparação com outras polícias do Nordeste, como é que nós estamos em termos de atuação e de prática? Bom, o policial militar de Sergipe, eu diria sem dúvida alguma, é um dos melhores do país, mas precisa de investimento, precisa de valorização. E isso, infelizmente, nós não estamos observando por parte do governo. Então, nós já fomos referencial ao Norte e Nordeste. Hoje, nós não somos esse referencial em todos os sentidos, seja na questão de equipamento, seja na questão de salário, tudo isso afeta na segurança pública. Ione, satisfação muito grande. Que hora você volta? Obrigado. Volto ao meio-dia. Ao meio-dia com o Tiago Elcias, é isso? Muito bem. Olha, a TV Atalaia é a emissora, sempre, isso é histórico, é a emissora que mais valorizou e valoriza a prata da casa, tá? Nós temos valores extraordinários em todas as áreas, na área artística, na área cultural, na área esportiva, no jornalismo. Nós temos valores exponenciais, valores que surgem a cada dia, valores que já estão há um determinado tempo sempre pontificando com audiência, com integridade, com profissionalismo acima de tudo. E a partir de hoje, a TV Atalaia, com essa mudança de programação, valoriza ainda mais a prata da casa. Amanhã nós estaremos de volta às 8h25 na deferência do Grupo Maratá. Um abraço e até lá.